Josué capítulo 7, versículo 2 ao 6, começando no 2, diz assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram o Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam os 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, abençoe a tua palavra, que o Senhor agora possa me usar para trazer a mensagem desta manhã com poder, com eficácia. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a tua palavra, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema da vitória à derrota. Da vitória à derrota. Esse episódio aqui que nós lemos, ele segue uma grande vitória. Josué 7, ele vem logo após Josué 6, que é normal, isso é comum, sempre acontece assim, mas o que nós temos é uma grande vitória, talvez a maior vitória, a mais espetacular vitória que o povo de Israel tem desde que saíram do deserto, passaram 40 anos no deserto. Claro que teve todo aquele episódio das pragas do Egito, do Mar Vermelho se abrindo, e como Deus destruiu o exército egípcio e tudo aquilo. Mas isso já faz perto de 40, ou mais de 40 anos que isso aconteceu. Então essa geração, talvez essa foi a primeira vez que eles viram alguma coisa realmente assim impressionante. E a tomada de Jericó. Jericó era uma cidade grande, famosa, suas muralhas eram intransponíveis, famosas pela sua altura, pela sua largura. Eles tinham casas construídas em cima e dentro da própria muralha. Isso não era um murinho qualquer não, era algo realmente impressionante. Diz os historiadores que você podia ter, eu não lembro quantos, mas eram parece que 6, 7 cavalos, podiam andar lado a lado ao mesmo tempo, ao redor de toda a muralha, para você ver a largura que era a muralha de Jericó. E eles conseguiram essa vitória, algo realmente miraculoso, e conseguiram, se você lembra da história, Deus mandou eles marchar ao redor da cidade, levando a arca, tocando a trombeta, aquela coisa toda. E no último dia eles tocaram a trombeta, ergueram suas vozes, e as muralhas caíram. Elas caíram não de fora para dentro, não que isso fosse possível pelo tamanho e a dimensão das paredes, que alguém pudesse derrubar, empurrar aquilo, mas o interessante é que caiu de fora, de dentro para fora. Ou seja, alguma coisa de dentro que veio derrubar. Então não foi nada que entrou, mas foi Deus que derrubou de fora para dentro como um sinal. Bom, de todo modo eles conseguiram essa grande vitória aqui, e eles estão empolgados, estão animados, estão encorajados, conseguiram uma vitória, conseguiram algo que realmente era difícil humanamente falando, eles conseguiram. E aqui estão eles num lugar de vitória, e aqui estão eles num dos lugares mais perigosos para o crente. Um dos lugares mais perigosos para qualquer crente é quando eu e você estamos num lugar de vitória. Nós acabamos de conquistar uma grande vitória. Nós conseguimos galgar uma grande conquista. Nós conseguimos algo que nós estávamos almejando, querendo, orando, trabalhando e cooperando com Deus. E nós conseguimos essa vitória. Talvez você conseguiu passar no vestibular, conseguiu passar no concurso, você conseguiu arrumar alguém para casar com você, que milagre. Você conseguiu ganhar na loja. Eu não sei o que foi que você conseguiu, mas você conseguiu uma grande vitória. Passar de ano. Tem gente que precisa de oração e de jejum para passar de ano. Mas você conseguiu, você passou de ano. Você está no lugar de vitória. Pois é, esse lugar é um dos lugares mais perigosos para o crente. Como a gente vai ver ilustrado aqui, nesse episódio na terra de Ai, que eles chegaram. Tá? Então, primeiro, na entrada da terra prometida, tinha Jericó. Eles conseguiram a vitória. A próxima cidade era uma bem menor, mas era a cidade de Ai. E a gente lê aqui no versículo 4 e 5, assim subiram lá do povo uns 3.000 homens. Vejam só, eles acabaram de derrubar muralhas, cidades com milhares de pessoas, essa cidade com milhares de pessoas.
muralhas incrivelmente intransponíveis. Agora eu vou atacar uma cidadezinha aí. E fala aqui o versículo. Subiram lá uns 3.000 homens, os quais fugiram. Fugiram. Não conseguiram a vitória. Conseguiram a vitória de Jericó. Mas foram derrotadas da pequena Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e perseguiram desde a porta de Sebarim e os feriram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Que diferença! No versículo 3 nós temos eles confiantes. Versículo 3 fala o quê? E voltaram a Josué. Josué mandou os espiões para dar uma olhada na próxima cidade. Aí voltaram os espiões e disseram: não suba todo o povo, suba uns 2, 3.000. 2, 3.000 homens vai dar conta disso aqui. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos. Falou, Josué, isso é peixinho, é bobagem. Afinal de contas, nós acabamos de conquistar Jericó, com seu grande exército, suas grandes muralhas. E a gente, aquilo foi um babado, a gente fez aquilo brincando. Aí, manda só alguns, não vai mandar todo mundo não. 2, 3.000, a gente resolve isso, a gente volta antes do almoço. Pois é, saíram fugidos, derrotados. Após aquela grande conquista, aquela empolgação toda, eles estão agora, a Bíblia fala aqui, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. De tanta confiança, para agora tanto desespero, tanta derrota, de vitoriosos para derrotados. E por quê? O que foi que levou da vitória à derrota? É isso que nós vamos ver aqui. Olhe comigo no versículo 3. O povo voltando, né? Acabei de ler aqui, o povo voltou, os espiões voltaram e disseram: não suba todo o povo, só mande alguns lá que a gente dá conta do recado. Qual o problema depois de uma grande vitória? O primeiro problema é que, como eles, nós também podemos ficar confiantes demais. Sabe, você tem uma vitória, você pensa: agora eu sou invencível, se eu venci Jericó, se eu passei no vestibular, se eu passei de ano, e olha que para eu passar de ano com as minhas notas, foi um milagre. Mas eu passei no vestibular, passei no concurso, eu consegui um emprego, eu resolvi, eu tinha um problema no meu casamento que parecia que não tinha jeito, mas Deus resolveu, Deus abençoou, o nosso casamento está de volta forte. Aí sabe o que acontece? Agora você fica confiante demais. Você começa a achar que foi por causa de você que você conseguiu a vitória. Eles começaram a achar que não foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Os espiões voltaram e falaram: só manda 2, 3.000, não precisa nem mandar todo mundo, só manda alguns. Olha o que nós fizemos em Jericó, Josué. Olha o que nós conseguimos. E quando a gente tem uma vitória, a gente começa a achar que somos nós. Que foi a minha força, o meu intelecto, o meu trabalho, a minha ideia, o meu raciocínio. E você começa a se encher e você começa a se achar que você sabe de tudo. O resultado de ser confiante demais perante Deus é que você começa a deixar Deus de fora das suas decisões. Você tira Deus da sua equação. Na sua equação, vocês entendem equações, né? Você começa a ver que tem um X, e aquele X não está igualando. Por quê? Você quer que, em vez de colocar Deus sendo aquele X da questão, você agora é o X da questão. Então você faz o quê? Você simplesmente tira Deus da equação. Você não mais considera Deus e os seus princípios e as suas palavras e a sua sabedoria. Você simplesmente tira Deus da equação e você se coloca lá como sendo Deus. Foi o que eles fizeram. Eles disseram: não, aí está no papo, a gente resolve isso. E eles ficaram confiantes demais. E lá se foram então aqueles poucos homens. Notem que eles foram sem a arca. Sem a arca. E a arca representava a presença de Deus. Sem a arca, poucos homens, confiantes, cheios de si. E os poucos homens de Ai, veja bem, eles mandaram 3.000 homens. Ai tinha menos de 3.000 homens. E os poucos homens deles foram surrados e derrotados pelos mais poucos ainda homens de Ai. Foram derrotados. Seria melhor se eles tivessem invertido essa ordem. Seria melhor se eles tivessem ido para Ai
derrotados e apreensivos e temerosos. Porque foi assim que eles venceram Jericó. Eles chegaram para Jericó, de longe disseram: Josué, a gente vai tomar Jericó. Você está brincando. Você está brincando. Como é que a gente... Olha o tamanho daquela muralha. Olha o tamanho dessa cidade. Como que a gente... Nós não somos soldados. Nós não somos um exército. Nós somos um monte de escravos libertados que estamos vagando no deserto por 40 anos. Nós não somos um exército. Ali é uma grande cidade. E eles fizeram o que Deus mandou, derrotados. Eles fizeram, ok, vamos fazer assim, nós vamos marchar ao redor da cidade todo dia. E vai resolver o que é isso? Fora o povo ficar mangando da gente. Olha lá, a procissão dele, olha lá. Olha os tontos ali, passando, carregando um baú na frente. Mangaram da gente todo dia. E a cada dia que passava, eles pensavam, pronto, menos um dia de vida, porque quando a gente for atacar isso daqui... Agora, note, eles entraram na batalha, entraram na conquista de Jericó, derrotados, sabendo que eram incapazes e inúteis. E saíram vitoriosos. Agora, em Ai não. E aí eles entraram com uma placa: já ganhamos. Todos usando camisetinha: já está ganho. Todos eles já cantando: já está ganho, já está ganho. Pastor, está cantando? Não, estou não cantando. Então, entenda, eles entraram todos confiantes. Eles entraram, já ganhamos isso aqui. Agora, saíram corridos, derrotados, e o coração do povo se derreteu. Por quê? Gente, se a gente não consegue derrotar uma Ai, que tem poucos homens, que chance a gente tem para tomar toda a terra de Canaã, toda a terra prometida que Deus quer que a gente tome? Se a gente está correndo desse bando de meia dúzia de gato pingado, como é que a gente vai conseguir vencer e tomar os povos da terra prometida? O coração do povo se derreteu. Por quê? Porque eles entraram confiantes demais. Confiantes demais. Deus não deixa por pouco quando eu e você achamos que nós não precisamos dele. Deus sabe o meu e o seu coração. Quando a gente começa a achar que a gente pode se virar muito bem, obrigado Deus, sem você, Deus fala: ah é? Espera aí, que eu vou te dar uma liçãozinha porque precisa aprender uma coisa. É sempre assim. Deus sempre faz. Agora entenda, pode não ser que você pensou isso hoje e amanhã vai acontecer alguma coisa. Não, Deus dá tempo para você acordar. Deus dá tempo para você acordar e ver o que está acontecendo. Mas não se engane, mais cedo ou mais tarde vai vir um Ai na sua vida. Mais cedo ou mais tarde você vai ter uma derrota que, humanamente falando, é um absurdo. Gente, humanamente falando, era para 2, 3 mil homens derrotar Ai. Era, tanto que eles estavam olhando com os olhos, não com os olhos de Deus, eles estavam olhando com os olhos deles. Os espiões foram olhar e disseram: ah, Josué, aquilo é pouquinho, 2, 3 mil resolve aqui o caso. 2 ou 3, Josué mandou 3 logo. E mesmo assim apanharam. Porque Deus não deixa barato. Tá? Nunca tente ficar confiante demais, nunca tente trabalhar e funcionar fora dos parâmetros de Deus. Porque a gente sempre quebra a cara, e o povo aqui quebrou a cara. O versículo 2, tá? Eles estavam confiantes demais, e como eu disse, confiança demais leva a pessoa a deixar Deus de fora. Versículo 2: enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens, Ai, que está junto de Bet-Avém, ao lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Espiai a terra. Aí subiram os homens, tal coisa, tudo bem. O que foi que eles fizeram? Além de estarem confiantes demais, eles tomaram um passo sem incluir ou consultar a Deus. Me diga uma coisa: quem foi que Josué mandou espiar a terra? Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens: sai e espiar a terra. Por que Josué não foi para Deus e falou: Deus, essa vitória foi massa. Deus, e aí, como é que ele vai fazer? Eles não buscaram Deus. Eles disseram: nós vamos decidir agora. Sempre que você, em qualquer área da sua vida, você decide, você tomar uma decisão usando os seus olhos e não os de Deus, usar a sua inteligência e a sua sabedoria ao invés da de Deus, você tomar um passo sem incluir Deus, isso é resultado de você estar confiante demais. Veja bem, não é para a gente estar andando assim, ó,
com medo o tempo todo, incerto e com medo de dar um passo. Não é isso, mas existe você ser confiante demais ao ponto de deixar Deus de fora. Se você está confiante ao ponto de excluir Deus da sua vida, excluir Deus das suas decisões, você está confiante demais. O crente pode estar confiante. O que quer dizer confiança, gente? Com fé. Tá? Confiante é você fé. Então, o crente tem que ser alguém confiante. O crente tem que ser alguém que anda com passos firmes, direção certa. O crente pode saber que tem a proteção de Deus, tem a iluminação de Deus, confiante, com fé. Agora, se sua fé te leva a deixar Deus de fora, então o seu problema é que sua fé inchou e implodiu. Se você está tão confiante que você está colocando Deus de fora, então você está confiante demais. A sua fé não está mais em Deus, está em você. Você está confiando no que você enxerga, no que você entende, e francamente, a gente não tem como enxergar a curva. Sabe, você está andando na estrada aqui, você tem que ficar no seu lado da estrada, não é verdade? Você que é motorista aqui, certo? Você tem que fazer aquela curva ficando do seu lado da pista. Por quê? Porque você não está vendo o que está depois da curva. E se você sair da sua pista e você fizer aquela curva fora da sua pista, você pode o quê? Você pode dar de cara com uma jamanta, um caminhão. E quando a gente sai da pista de Deus, a gente sai da vontade de Deus, a gente tira Deus das nossas decisões, da nossa vida, a gente tira Deus da equação, a gente está fazendo isso. A gente está andando na contramão, entrando numa curva. E a gente não faz a mínima ideia. Pastor, mas eu dei uma curva e não aconteceu nada. Essa curva talvez não. Mas ninguém é doido de ficar arriscando. Agora você vê doido na estrada. Vira e mexe, você vê um doido ultrapassando na pista do trânsito ao contrário, numa curva, numa lombada, numa colina. Acontece muito. Por quê? Porque a pessoa ficou confiante. Eu faço isso sempre. Mas um dia você vai encontrar o seu destino. Um dia você vai encontrar aquele caminhão, vai encontrar aquele veículo, vai encontrar aquela coisa que você não sabia que estava lá, porque você não enxerga. Agora Deus enxerga. Deus sabe o que está lá. Então a gente tem que ficar do nosso lado da pista. O correto seria eles terem buscado fazer em Ai o que eles fizeram em Jericó, seguir o comando de Deus. Agora, a arca, como eu falei, a arca de Jericó foi na frente deles, e a arca representava a presença de Deus, que foi junto com eles e à frente deles. Agora, aqui em Ai, a arca nem sequer foi. Olha o versículo 6, que a gente leu por último. Então o pessoal voltou, né? Todo mundo voltou derrotado. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Onde é que estava a arca? A arca estava no acampamento. A arca não foi para aí. A arca ficou lá no acampamento. Simbolicamente, isso indica o quê? Que eles foram sem Deus. Eles foram, literalmente deixaram Deus de fora. A arca ficou no acampamento, eles foram, levaram uma bela de uma surra. Por quê? Porque estavam fazendo do jeito deles, a vontade deles. Deus não estava com eles, Deus não estava à frente deles. E a arca deveria estar na batalha. A arca deveria ter ido na frente. Mas eles estavam tão confiantes, tinham tanto tirado Deus de todo esse processo, que nem levaram a arca, não buscaram Deus, não buscaram o conselho de Deus, a vontade, nada. Simplesmente, vamos embora que a gente dá um jeito nisso. Aí é o começo, aí é o nome da cidade. Aí foi o começo do fim, foi o começo da derrota. Quantas vezes você vê alguém que está caminhando bem no Senhor e de repente a coisa começa a bicar assim, ó. Sabe o que é isso? É a mesma coisa que aconteceu aqui. A pessoa fala, muito obrigado Deus por me trazer até aqui, mas aqui em diante, deixa que eu me viro. Aqui em diante, Deus, deixa comigo, que eu sei o que eu vou fazer, eu sei como é que é, eu vou adaptar algumas coisas, eu vou fazer aqui de um jeito, e aí você começa a ver aqui, ó. Mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer é que o seu coração vai derreter e se tornar como água, quando você vê toda a sua vida desmoronando. Uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa aqui, tudo começa a desencaixar, tudo começa a sair de harmonia, tudo começa a sair de equilíbrio. Não vai acontecer de um dia para o outro não, gente. É um processo longo, porque o diabo é esperto. O diabo é esperto. Ele não vai fazer tudo isso de uma vez só. Ele quer que você se acostume. Ele quer que você ganhe
confiança, para depois te pegar direitinho. Olhe comigo aqui, por favor, no versículo 5 de João, capítulo 15. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando é que o crente vai aprender que sem Jesus, sem Deus, a gente não é nada? Nada, nada, nada. Agora entenda, alguém que não tem Cristo, alguém que não tem Jesus, alguém que não tem Deus, ele pode até ser alguma coisa nesse mundo. Mas nesse mundo, o crente sem Cristo não pode fazer coisa nenhuma. Entenda. O crente, aquela pessoa que é salva, nascida de novo, cujo nome está escrito no livro da vida, foi lavada pelo sangue de Cristo, não vai ter alegria e contentamento nesse mundo sem Cristo. Não vai. Ah, mas eu conheço alguém que tem. Bom, eu disse crente. Alguém que tem o nome escrito no livro da vida. Alguém que foi salvo. Alguém que foi regenerado, onde o Espírito Santo habita, que sela aquela pessoa. A pessoa vive no mundo, como o mundo, igual ao mundo, fazendo igual ao mundo, ela não vai estar contente. Não vai estar satisfeita. Não vai estar. Vai estar faltando um pedaço. Vai estar um vácuo dentro daquela pessoa. Vai estar o Espírito Santo ali, ó. Aí aquela pessoa tem duas opções. Ou ela vai dar a meia volta e voltar para Deus, ou ela vai buscar paz e contentamento mais longe de Deus, o que vai levar para menos paz e menos contentamento. Aí quanto menos paz e menos contentamento, mais longe a pessoa vai, e aí você imagina o que acontece, a pessoa vai de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. E esse processo demora anos, décadas. E é triste você ver muitas vezes alguém lá longe, com a vida toda trucidada, bagunçada. E foi o que é isso, pastor? Foi um processo. Foi um processo. Ah, pastor, mas eu conheço muito crente que vive igual ao mundo, ou pior, e tem uma vida... Não, então você não conhece um crente. Você conhece alguém que se faz de crente. Alguém que diz que é crente. Mas não é contente. Ló era alguém mundano. Se você lá em 2 Pedro, você lê, fala que a alma de Ló era uma alma torturada pela iniquidade que o cercava. Alguém mandou ele morar em Sodoma? Não. Mas lá ele morava. Saiu arrastado pelos anjos. A Bíblia fala que ele era um homem salvo e vivia uma vida torturosa de espírito. Mas não saía de lá. Por quê? Ele achava que quanto mais mundo ele tinha, ele ia conseguir paz. E era o oposto. Quanto mais mundo ele consumia, quanto mais no mundo ele entrava, mais torturado ele ficava. Mas ele não saía. Nossa, parece alguém que está lá amarrado, né? Ele estava assim, enlaçado pelas transgressões dele. Torturado, mas não conseguia sair. Teve que sair arrastado. Deus falou, eu vou destruir Sodoma. Ah, tá. Teve que ser arrastado de lá, pelos anjos. Os 2 anjos que Deus mandou. Então entenda, de um modo real, efetivo, nós temos que aprender a depender e buscar a Deus, não só em palavras, mas de fato, em nossas vidas, nas nossas decisões diárias, cotidianas, nas coisas grandes, nas coisas pequenas. Tudo inclui Deus, em tudo buscar a Deus. Decisão importante que você toma sem consultar Deus, sem consultar a palavra de Deus. Eu vou dizer aqui, sem consultar o pastor, não que eu saiba de nada não, mas eu vou simplesmente trazer para você o que a Bíblia fala. Amém. Tá? Mais de 10 anos estou aqui na igreja e há mais de 10 anos eu fico dizendo, se eu pregar, ensinar, aconselhar alguma coisa e eu não mostrar na Bíblia, no seu devido contexto, na sua devida posição, se não está na Bíblia, ignore. Agora, se eu der um conselho, se eu ensinar ou pregar e lhe mostrar na Bíblia onde é que está, então eu aconselho você não ignorar, porque você não vai estar ignorando a mim, você vai estar ignorando a Deus. Você vai estar fazendo como Josué, deixa a arca no acampamento, não pergunte a Deus, vou olhar com os meus olhos e ver o que eu vou decidir fazer. Olha no que deu. No final da história, o coração do povo se derreteu como água. Você não quer isso. Você não quer isso. Tá? Então nós temos que aprender a sempre incluir. Eu como pastor, não é o meu desejo, não é o meu papel e nem é o meu trabalho decidir nada por você.
Meu papel não é decidir por você. Meu papel é, se você quiser, eu aconselhar, dar a palavra de Deus, dar a sabedoria de Deus, as suas opções. Aí você escolhe o que você vai fazer. Gente, eu não quero decidir por ninguém. Eu não posso, eu não quero. Sabe, a decisão você que tem que tomar, porque é você que vai ter que viver naquela decisão, não eu. Não eu. Você que vai ter que decidir. Então eu vou trazer as opções. Ó, você pode fazer assim, assim ou assado. E sabe de uma coisa? O que você decidir, eu estou contigo. Mas você buscou a palavra de Deus, você buscou a mente de Deus, você está levando a arca. E sabe de uma coisa? Você faz isso, mesmo que você tome uma decisão errada, Deus, Ele entende. Deus, Ele vai valorizar o fato que você buscou sinceramente. Agora, não vem buscar só para inglês ver, não, só para botar um show, também não faça isso, não. Mas você busca, você inclui Deus. Agora, aquela pessoa que fala, eu não sei, eu não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Deus também vê isso, e mesmo, veja bem, mesmo que você tome a decisão correta, Deus não vai abençoar, porque você tomou a decisão sem Ele. Olha, aqui os homens foram para aí, e eles viram, meia dúzia de gato pingado. 2, 3 mil homens resolvem. Sabe uma coisa? Humanamente, era verdade. Humanamente, 2, 3 mil homens resolviam aquela questão. Humanamente falando, era correto. Para que levar milhões, milhares de pessoas, levar todo o povo para lá, para fazer um serviço que 2, 3 mil homens resolvem? Humanamente falando, era a coisa mais sábia para fazer. Era ou não era? Só que não consultaram Deus e deixaram a arca no acampamento. Deus falou, peraí, eu vou mostrar uma coisa para vocês. A decisão que eles fizeram, a decisão em si, não era decisão errada. Eu diria, era a decisão, humanamente falando, mais correta. Talvez Deus, se eles tivessem consultado Deus, Deus diria, leve 2 ou 3 mil homens. Pastor, qual a diferença? A diferença é que Deus não foi consultado. Eu lembro quando eu era jovem, eu fui jovem um dia. Eu aprendi essa lição muito tempo atrás. Eu cheguei para o meu pai, e eu falei para o meu pai, pai, eu estou saindo com meus amigos hoje para uma lanchonete. Ele falou, não, você não vai. Mas por que não? Porque você não pediu. Você só falou que você ia. Mas é errado. Não, não é errado. Você não vai fazer nada de errado, não vai andar com as pessoas erradas, não nada de errado. Mas pelo fato que você não perguntou, você não pediu, você me informou. Eu devia ter uns 15 anos na época. Você está rindo de quê, vocês? Né? De vingança eu toquei fogo na casa. Não, não foi isso que eu fiz. Não uma vingança. Você está entendendo? A decisão não foi errada. E muitas vezes Deus faz isso. Olha, não é que você está decidindo errado. O problema não é a decisão em si. O problema é que você deixou Deus de fora. E quando você deixa Deus de fora, uma coisa improvável e humanamente quase que impossível. Como que 3 mil homens não conseguiram dar conta do recado aqui? Uma pequena cidade. Como é que vocês não deram conta? Não deram conta porque Deus abençoou os inimigos. Entenda, Deus mandou eles conquistarem a terra. Aonde estava? Aí estava dentro da terra que Deus mandou eles conquistarem. Deus queria que eles conquistassem, mas eles fizeram uma coisa sem Deus, e Deus disse assim, eu vou ter que dar uma lição para eles. Vou ter que dar uma aula para eles. E houve grande perda, houve grande sofrimento. Aqui fala que foram feridos, não sabemos se alguém morreu. As palavras feridos nem sempre quer dizer que foi um arranhãozinho, não, talvez morreram, mas enfim, houve perda, houve dano. Qual a solução para tudo isso? Versículo 6, rapidinho aqui. Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre suas cabeças. Sabe o que foi que Josué fez? Ele buscou Deus e se humilhou perante Deus. Foi o que ele fez. Qual a solução quando a gente está muito confiante? Qual a solução quando a gente está deixando Deus de fora? A gente volta para Deus. A gente volta para Deus, a gente se coloca diante de Deus, a gente se humilha perante Deus. Lá em Tiago 4,6 fala assim, antes ele, no caso falando sobre Deus, ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que Deus fez quando deixando que os homens de Ai derrotassem o exército de Israel? Sabe o que foi? Ele resistiu o soberbo. Eles estavam cheios de soberba.
estavam cheios de orgulho, cheios de si, estavam confiantes em si mesmos. Deus resistiu a eles. Olha, 2, 3 mil pessoas era para ter dado a vitória tranquilo, mas vocês vão fugir, vocês vão apanhar, vocês vão ser envergonhados, porque eu, Deus, vou resistir vocês soberbos. E aí falou o quê? Mas dá graça aos humildes. Aos humildes. O que foi que Josué fez aqui? Ele se prostrou e se humilhou perante Deus. Para quê? Buscando graça. O que é graça? Graça é quando Deus dá uma coisa para a gente que a gente não merece. O problema é que eles estavam achando que eles mereciam a vitória. Tanto que nem precisavam se preocupar com Deus. E muitas vezes o crente está no lugar de vitória. E a gente acha que a gente merece. Eu mereço isso. Eu mereço passar nesse concurso. Eu mereço passar nesse vestibular. A gente não merece nada. Mereço tanto que não vou nem consultar Deus. Porque é meu direito. Eu conquistei isso. E Deus está lá em cima, balançando a cabeça, dizendo, ai. Vou ter que mandar mais lapada para esses cabeça dura. Pois é. Josué lhe raciocinou o perigo subsequente, e era um perigo. O versículo 8 fala assim, lá de Josué. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ou seja, fugiu. 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desragaiarão o nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Ele falou, olha, quando o povo souber que uma cidade, o tamanho de Iaí, derrotou a gente, aí eles vão tudo vir atrás da gente, vão nos cercar e vão acabar com a gente. Por isso o coração do povo derreteu. Quando começa a vir a derrota, porque assim, olha, deixa eu dar uma explicação. Você está derrotado. Está com problema no casamento, nas finanças, enfim, na casa, o que seja. Aí você vai para Deus, você busca Deus, você inclui Deus, Deus abençoa, você consegue a vitória. O lugar mais perigoso para o crente. Chega na vitória, você fala, para que Deus? Eu consegui isso. Eu fiz, eu consegui. Aí você começa a voltar para o mesmo lugar que você estava antes. Aí quando você está aqui, de volta de onde você havia saído, entenda, você vai voltar para o exato mesmo lugar de onde você saiu. A Bíblia fala, o cachorro, o cão voltou ao seu vômito. Você volta. Você volta. De onde você saiu, você volta. Só que você estava aqui, você saiu, você voltou. Esse segundo estado é pior do que esse primeiro estado, que você pensa, eu estou hoje pior do que eu estava aqui. E se eu sair e cair, se eu sair, eu vou o quê? Cair de novo. Você perde esperança, você perde, não tem mais jeito. Eu não estava nem tão ruim como eu estou hoje. Sair, cair da panela no fogo de novo. Como é que eu vou sair dessa? Aí você perde a esperança, seu coração fica como água. Josué estava dizendo, pronto. Eles vão descobrir, o povo da terra vai descobrir que isso aconteceu, vão nos cercar e vão acabar com a gente. Isso é um povo que foi liberto do Egito. Isso foi um povo que teve o exército egípcio afogado no Mar Vermelho. Isso foi um povo que foi alimentado por Deus e cuidado por Deus com água, carne, maná, codorna, durante 40 anos no deserto. Esse foi o povo que... Tudo isso. Agora, Josué está... Você sente o desespero na voz dele? Sabe por quê? O seu coração, como todo o povo, estava como água. Desesperançoso. Agora não tem mais jeito. Como é? Gente, eu saí dessa, estou pior do que quando eu entrei. Eu estou indo de mal a pior, porque o segundo estado é pior do que o primeiro, e o terceiro estado é pior do que o segundo. Por isso que eu digo, a vitória é um lugar perigoso para o crente. A vitória é um lugar que você precisa solidificar e se manter na palavra de Deus, e não afrouxar. Lembra no estudo de Gênesis que Abraão, Deus levou ele para o topo da montanha, ele viu aquilo, toda a terra, recebeu a promessa, desceu a montanha para o caminho, tinha uma fome, a primeira coisa que ele fez, correu para o Egito. Deus mandou ele para o Egito? Não. Ele perguntou a Deus sobre o Egito? Não. Lá se foi para o Egito. Quando chegou no Egito, o que foi que aconteceu? Ele foi ameaçado, ficou com medo, entregou a sua esposa para o faraó, para ir para o harém do faraó.
Deus teve que aparecer para o faraó, dar uma bronca no faraó, dar uma bronca em Abraão e mandar, vá-se embora. Ele tomou a decisão de ir para o Egito em desobediência a Deus depois de uma grande vitória. Estava no topo do mundo, recebeu a promessa. É sempre assim na Bíblia, gente. Muito perigoso um lugar de vitória para o crente. A gente casa, ei, casei, maravilha, porque partiu o bolo, lua de mel, beleza, achou, pronto. Aí que começa a festa, gente. Eu não estou falando mal de casamento, só estou dizendo, todo mundo pensa casamento como se aquilo fosse o fim. Não, aquilo é o começo. Sabia que a maioria dos casamentos terminam entre 2 a 3 anos? Por quê? Porque demora 2 a 3 anos para a pessoa perceber algumas coisas. De repente perceber o que eu fui fazer. Que burrada foi essa? Se você casou errado, né? Se você casou certo, mas estou falando, demora. E outra coisa, e só porque alguém não separa um divorcio, não quer dizer que estão vivendo maravilhas nupciais eternas, não. É triste, mas a maior parte dos casamentos hoje em dia se desfazem, e o restante, a maior parte do restante, está igual gato e cachorro, senão é uma existência tolerável. Não é o que deveria ser. Por quê? Porque todo mundo está pensando no casamento. Chegou lá em cima, pronto. Você não traz mais chocolates e flores para mim, meu bem. E você não ajeita o seu cabelo como ajeitava. Mas você não. Vocês estão rindo porque vocês estão sabendo o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? E você que não escova mais os dentes? E você que não toma mais banho? E você que... Isso, em modo algum, reflete o casamento meu com a irmã Simone, certo? Isso é que eu aprendo das outras pessoas. Eu estou brincando, exagerando um pouquinho aqui, mas você entenda, o lugar de vitória é um lugar muito perigoso. Quer saber outro lugar perigoso? Eu faço aviso aqui para pais, estudantes, e eu sempre faço. Um lugar perigoso é quando alguém passa no vestibular e vai para a faculdade. Sabe? Você pensa que escola é perigoso? Faculdade é um zoológico, gente. Anonimidade, tem gente... Antes, você vai para uma escola, você crescer com aquele monte de piá. Você cresceu, os pais conhecem os pais dos seus colegas, você conhece, aquela coisa. Na faculdade, tem animais de toda espécie lá dentro que você não faz a mínima ideia se foram soltos da cadeia semana passada. Você não sabe de nada. Na escola, por mais ridículo que seja hoje em dia, que vale tudo, não se compara com uma faculdade. Rola de tudo lá dentro. Quando eu falo de tudo, eu estou falando de tudo, tudo, tudo. A União dos Estudantes Universitários não querem a polícia dentro do campus. Por quê? Por que você acha que eles não querem? Eles querem segurança privada. Por quê? Porque segurança privada não prende ninguém. É um zoológico lá dentro. Tem pessoas de tudo quanto é tipo. E vai virar a cabecinha cheia de ventre de qualquer um que não estiver fincado. Agora, geralmente, a pessoa entra assim, ó, primeiro dia de aula na faculdade. Os olhos desse tamanho. Maravilhados. Eu estou na faculdade. Achando que agora é dono do mundo que entrou na faculdade. Pois é. Não estão olhando, não estão atentando. E tudo lá dentro é para tirar Deus da história. Deus não existe, Deus não presta, você é um tonto, você é otário, é coisa de... Tudo. Se você não tomar cuidado, você vai, dar uma bicada. Trabalho é a mesma coisa. Epa! Passei no concurso, você vai trabalhar. Chega lá, os seus colegas de trabalho, é tudo um bando de pagão, odiadores de Deus, fofoqueiros, adúlteros, cachaceiros. Mas está todo feliz que conseguiu entrar. Sabe que às vezes Deus lhe protege, não deixando você passar no concurso, não conseguiu emprego. Eu queria tanto aquele emprego, pastor. Mas quem sabe Deus sabia. Amém. Sabia que ali era um antro de pecado que ia sugar você, ia deixar só a casca. E Deus lhe protegeu, não deixando você entrar. Amém. Tá? Ou, porque você não estudou e não passou no concurso também. Pode ser isso. Mas eu estou dizendo, gente, sabe? Nós temos que colocar Deus na equação. Temos que incluir Deus. Amém. Sempre em tudo. Não só vão zombar de Deus as pessoas.
As pessoas que fazem isso aqui são derrotadas, às vezes viram fonte de chacota para com Deus. Olha o crente, olha a crente. E triste dizer, muitas vezes pessoas que levam o nome de Deus são as que mais fazem vergonha para Deus. Fazem coisas que o mundo olha e fica... Que absurdo. O próprio mundo fica escandalizado com as coisas que acontecem com o povo de Deus. Gente, quando o mundo se escandaliza com as coisas que ocorrem dentro da igreja, a coisa está preta. Agora, não é novidade. Leia lá, 2 Coríntios. Leia 1 Coríntios, Paulo fala sobre aquele homem que escandalizou o mundo, que estava lá fora. Paulo falou, tem pecado tal no meio de vocês que até os gentios ficam escandalizados, chocados. Até o mundo olha e fala... Então não é novidade. Mas não é motivo para se orgulhar, não. E ai daquele. Agora, só de quebra, o que foi que Deus mandou fazer com aquele caso? Falou, olha, bota aquele... Não é para expulsar da igreja, não, mas dê um gelo nele. Não tem comunhão com ele. Não é para expulsar da igreja, não. Se ele quiser sair, ele sai, mas não é para expulsar da igreja, não. E tem efeito, porque na segunda epístola, Paulo fala para receber de volta, porque ele havia se arrependido. Então receba o irmão de volta. O problema é que hoje em dia ninguém quer fazer isso. Aí nunca recebe o irmão de volta, porque se o irmão está fazendo errado e a gente não faz nada, ele vai fazer mais errado, e mais errado, e mais errado, até sair da igreja. Agora a gente faz o que a Bíblia manda, tem a chance que ele vai se arrepender e a gente pode receber ele de volta. Sabe o que é isso? É fazer as coisas como Deus manda, é colocar a arca na frente. Sempre que a gente tira, Deus é jogado, deixa a arca de um lado, deixa a vontade de Deus do outro, e a gente decide o que fazer, é receita para desastre. Total receita para desastre. E a gente coloca todas as bênçãos e todo o progresso que a gente tem ganho de Deus, a gente coloca tudo aquilo para perder. Fica estagnado, fica parado, estacionado, até a gente voltar. E se a gente não voltar também, fica por lá mesmo. Fica por lá mesmo. Resumindo, todo mundo quer ser vitorioso, não é verdade? Todo mundo quer ter a vitória. Mas lembre-se, com a vitória vem a tentação de ficar confiante demais em si mesmo, vem a tentação de deixar Deus de lado. Mas nunca vamos cometer esses erros, porque no final da história a grande vítima, sabe quem vai ser? Você e eu seremos as vítimas. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos, ó Deus.